Fala pessoal, eu sou o Ricardo Carvalho, sou fotógrafo, videomaker, trabalho muito híbrido e hoje mais um assunto aqui, quer ver? Cadê? Vou pegar minha listinha aqui, meu caderninho. E aqui no meu caderninho aqui eu tinha anotado algumas coisas para falar. Enfim, reflexão aqui sobre perfeição, né? Reflexão minha aqui sobre a perfeição, porque eu tenho esse problema. Assim, pode ser um problema, pode não ser. Essa é a reflexão. É um problema ou não é um problema? Então, eu vou falar um pouquinho que isso é uma coisa que eu fui descobrindo, que eu trabalho, assim, sempre, estou sempre trabalhando. E eu descobri isso não faz tanto tempo, aí coisa de 3 anos para cá, mais ou menos 3 anos. Na pandemia que eu acabei refletindo sobre isso e captei essa coisa de ser perfeccionista. Antes eu tinha muito orgulho, né, de ser perfeccionista, hoje eu tenho mais ou menos médio. Então, quando eu acerto no perfeccionismo, eu me orgulho agora. Quando eu não acerto, eu também às vezes me orgulho também, porque eu quero chegar exatamente nesse equilíbrio, né? Da perfeição e não tão perfeito, né? Então, a perfeição, aqui que eu anotei os pontos, as vantagens, né? As vantagens da perfeição. É que você tenta fazer melhor e você se cobra, enfim. Só que isso, você vai ter resultados. Se você consegue trabalhar a perfeição, vamos supor. Então, eu estou querendo fazer uma coisa, comecei a aprender, aí eu tentei melhorar nisso, tentei ficar bom, ótimo, excelente, enfim, fui explorando isso cada vez mais, certo? Então, talvez eu atingi um ponto ali muito alto. A perfeição, se ela te dominar, como já aconteceu muito comigo, às vezes ela te atrapalha porque você fica achando que ainda falta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E às vezes você deixa de fazer algumas coisas ou fica ali correndo atrás, né? Você fica fazendo não o projeto, mas sim o estudo para você atingir níveis mais altos, certo? Então isso acaba atrapalhando em certo momento. Mas o que ajuda? Porque você investiu muito, né? Então você investiu muito, você aprendeu, você tem um conhecimento ali de esforço, né? Então você foi ali, talvez passou da média da maioria, vamos dizer assim. Então, só que isso também tem o lado ruim, né? Então ele vai te detonando, você vai ficando viciado nisso e ele vai te impedindo às vezes de fazer porque você acha que sempre precisa estar melhor para executar alguma coisa, né? Então você começa a ficar meio parado no tempo, ou perdendo muito tempo, gastando, enfim, investindo tempo demais nessa busca. Então, chegou um momento que eu falei, mano, eu preciso, agora que eu detectei, né, que acho que foi a primeira coisa, para poder, você tem que detectar isso, se isso faz parte de você ou não. Aí, como eu detectei isso em mim, aí eu fiz uma autoanálise de tudo que eu já fiz, né, em outras áreas, inclusive, né, sempre os tipos de trabalhos que eu fiz, como que eu agia, como que eu pensava, aí eu cheguei a essa conclusão. A partir daí, eu consegui me ver, né? Então eu falei, opa, então o que que eu posso fazer? Aí eu comecei a estudar um pouco para descobrir como eu poderia melhorar um pouco esse comportamento, né? O que as pessoas falam, outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre o assunto falam. Aí eu pesquisei um pouco para eu poder começar a me policiar, vamos dizer, me auto-remediar, assim, me controlar. Mas assim, só que aí a gente fica numa parte assim, o que fazer, né? Aí o que é o certo, né? Qual é o melhor? Aí, enfim, para que lado eu vou? Então você vai ter essa parte, vai bater cabeça um pouquinho, mas isso é legal, porque você está buscando algo ali diferente, está saindo da sua bolha, né? E buscando, na verdade, desconstruir a perfeição, né? Que é o meu processo. E isso eu vivo hoje, eu já evoluí bastante com isso, já desconstruí isso muitas vezes, mas o grande lance é você saber dosar, né? Então, você tem coisas que você pode arriscar mais, mas o limite ali de saber aonde é a responsabilidade, né? Você tem que ficar de olho nela, até onde eu posso ir, e tanto de um lado quanto para o outro. Então, é bem difícil essa parte aí, pelo menos para mim. Talvez outras pessoas tenham facilidade com isso aí, eu não tenho. Eu conheço pessoas que às vezes têm muita coragem de arriscar, não sabe muito bem as coisas e vai, mete as caras e tal. Isso aí não serve muito para mim, né? Então eu acho que é, um,
uma bolha boa seria você estar ali no meio termo. Você conhecer ali um pouco mais, um nível mais alto, mas não ficar lá naquele, bitolado naquilo, né? E também não ser corajoso demais sem saber nada, né? Porque você vai quebrar a cara também, né? Só que talvez seja pior, porque você vai quebrar a cara e vai dar prejuízo para muitas pessoas. Então você vai prejudicar tanto você quanto as outras pessoas que você de repente está se oferecendo ali para um trabalho, enfim, alguma coisa que você nem tem ideia, nem não tem competência, né? Você nem sabe fazer, mas você é o corajoso, né? Então, eu acho que isso aí vai ser bem pior, né? Para você prosperar aí numa carreira, num trabalho, seja lá qual carreira for, né? Se é fotógrafo, sei lá o que, qualquer coisa que você vá fazer, né? Então, eu acho que a reflexão aqui é exatamente o que a coisa da perfeição é legal ter, é legal, tenta buscar, mas com a consciência de que você não pode virar escravo dela. E a outra é aonde que eu vou arriscar às vezes, né? Até que ponto? Aí eu acho que a responsabilidade é que pode te ajudar um pouco ali a criar uma barreira ali, vamos dizer, a última barreira, né? Até ali, se eu passar daqui, aí eu acho que eu já vou me prejudicar e vou prejudicar alguém se eu passar disso aqui, né? Então, até onde que é isso aí? É difícil, é uma receita? Não, não é, porque você tem que testar, tem que pensar, tem que treinar, né? Tanto a sua mente quanto o prático mesmo, né? O que você está fazendo, praticar aquilo. Então, teve coisas que depois disso, eu comecei a criar algumas coisas dentro do meu trabalho que eu jamais faria há alguns anos atrás, porque eu achava que era aquilo lá ia prejudicar. Porém, eu consegui chegar treinando também, né? Aí eu fui pesquisando, fui treinando e fui pondo em prática sem ter uma situação de prejudicar alguém, né? Aí eu fui fazendo aquilo. Aí quando eu vi que começou a funcionar, né? Falei, tá funcionando para agora eu já consegui dar uma lapidada, dá para fazer. Aí sim, agora eu vou vender isso aí, ok? Então agora eu vou vender. Aí eu consegui então hoje eu consigo fazer outras coisas no trabalho ou outros trabalhos ao mesmo tempo, acumular outros trabalhos com treino, tanto mental, né? Porque se eu ficar se eu entrar para minha bolha perfeccionista, aí eu já vou querer barrar, né? Falar, opa, isso aqui não vai ficar tão bom, porque eu estou me dividindo aqui e esse aqui é ok, eu domino, vai ficar bom, vai continuar bom, e esse outro aqui não vai ficar tão bom. Só que aí eu aprendi que esse não tão bom é para o meu perfeccionista, né? Aí aquele perfeccionista que está aqui me cobrando. Mas aí eu entendi que para certos nichos, clientes, aquilo lá é bom, né? Então, isso foi difícil eu entender, aprender, mas tive que fazer todo esse processo e comecei a entender. Aí eu consegui fazer, né? E faço hoje muitas coisas que eu não faria na época só do perfeccionismo, certo? É um negócio bem que fica meio filosofando, né? Mas é bem interessante. Talvez, não sei, talvez tenha gente que discorde, enfim. Essa é a minha vivência dentro do meu jeito de enxergar as coisas, do jeito que eu enxergava, pelo menos, né? Aí eu consegui mudar muita coisa. Hoje eu acho que é legal, aí só que aí hoje o cuidado é o quê? Fico sempre tomando muito cuidado para evoluir essas duas partes ainda, né? Eu fico trabalhando isso e vendo que às vezes eu relaxo um pouquinho e às vezes tem uma tendência a ser ir para um dos dois lados, tá? Eu acho que o lado mais perigoso para mim, no meu caso, é ir para o lado de se arriscar mais sem ter a certeza de que aquilo é o mínimo. Então, esse eu acho que é o mais perigoso. Eu sinto quando eu chego nesses limites que isso é o mais perigoso. Então, eu fico tentando me policiar nisso aí. Aí, sempre que eu tomo algum susto, alguma coisa assim, aí eu tento parar para remodelar ali. Opa, o que está acontecendo? O que eu fiz aqui? Opa, eu dei uma relaxadinha aqui a mais. Por isso que está dando esse susto aqui. Conseguimos resolver, porém não foi confortável, né? Então a gente tem que ter uma zona ali de conforto no trabalho, né? O risco, mas ter um conforto mental, né? Então é uma coisa bem legal aí para você parar para pensar, tá? Não sei, de repente
se vai servir para alguém aí, essa linha de pensamento, enfim, se tem alguém aí que está vendo que é perfeccionista ou é o corajoso, né? Então, se você é o corajoso, você tem que buscar conhecimento, enfim, né? Técnica, melhorar as coisas, prática, testar, né, na prática, para você melhorar. Então, isso você vai ter que fazer um caminho para o perfeccionismo, concorda? E aí, se for ao contrário, tenta refletir, né? Se isso está talvez tendo tá te afetando em alguma coisa, tenta refletir, né? Às vezes não, às vezes você pode ser um perfeccionista, mas está tudo bem, está tudo funcionando, tudo perfeito, então você pode manter, isso não te incomoda e você consegue fazer o seu trabalho aí muito bem e dentro da sua linha de pensamento. Mas eu tive esse start em um dia, eu acho que me ajudou, assim, algumas coisas que eu precisei ampliar. Então, para eu ampliar, eu tive que abrir mão, sair da bolha, me enxergar, né? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, Deus abençoe. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Se não, ficou aí com só um bate-papo. Valeu.